essa fragilidade relacionada a não planejamento, ela está muito próxima à fragilidade da decisão. Quando eu não faço um planejamento mais detalhado, tudo indica que eu posso tomar decisões que não sejam as melhores que eu tenho pela minha frente, né? Porque eu não parei para pensar exatamente o que eu precisaria alcançar. Então, eu acho que o prejuízo que você tem em não fazer isso é você diminuir o alcance dos objetivos que você vai ter para a sua empresa. Para ter sucesso no seu negócio, você precisa resolver 11 fragilidades que atrapalham ou até impedem sua empresa de crescer. E aqui nesse podcast eu vou lhe mostrar o passo a passo para você fazer sua empresa crescer rápido. Olá, tudo bem? Aqui é a Sara. Esse é o podcast das 11 fragilidades. Tudo bem, Antônio Heraldo? A gente está começando agora esse ano novo, né? Então, a gente está começando vamos dizer que uma segunda temporada desse podcast, né? A gente vai começar falando hoje de um assunto muito legal para você que está começando o ano e quer se planejar, né? Quer colocar os objetivos e as metas em dia, né? Tanto pessoal como profissional, né? Da sua empresa. Então, acho que esse podcast vai ser muito importante para você que já quer começar o ano do pé direito, né? Colocando tudo no papel, anotando quais são as suas metas, seus objetivos, para conseguir alcançar, né? Por exemplo, na empresa, que a gente vem falando aqui esse tempo todo sobre esse crescimento, né? Que a gente quer para os pequenos e médios empresários. Então, você traçando metas e objetivos, né? Se planejando bem, você tem maiores chances de alcançar esse crescimento que a gente tanto fala, né? Que é um crescimento mais rápido e também com solidez. Então, é isso. Vamos começar, Heraldo, falando aí desse planejamento aí para esse ano novo, né? Que está começando. Primeiro, eu queria entender, assim, o que é que são os objetivos, né, em si, e o que é que eles significam na empresa, assim. O que significa esse objetivo que você traça para a sua empresa? Entendi. Bom, veja, o objetivo, tanto na nossa vida pessoal, né, como também na empresa, é algo que você quer alcançar. Quer dizer, é uma meta que você estabelece para alcançar algo físico, um bem material, para alcançar algo espiritual, para alcançar um desenvolvimento que você quer na sua vida como um todo. Em linhas gerais, é quando você estabelece realmente um desejo, né? Quando você projeta um desejo que você quer alcançar na sua vida, ou quando você quer resolver um determinado problema também. Para isso, você estabelece um objetivo de querer resolver um determinado problema. Quer dizer, muita gente entra no ano, né, querendo, por exemplo, emagrecer. Sim. Tem um problema de que está gordo, não consegue emagrecer, já vem tentando isso há muitos anos. Aí dizem que essa é uma das maiores promessas, uma das promessas mais frequentes que a gente faz quando começa o ano. Eu não, né, que não estou precisando emagrecer, nem você. Mas para quem precisa, dizem que uma das promessas mais frequentes é essa. Esse ano eu vou perder 5, 10 quilos. É isso, o objetivo é quando você determina algo que você quer alcançar na sua vida, né? Ou na vida de uma empresa. E aí os objetivos, a gente pode dizer que alguns objetivos são mais pessoais e alguns objetivos são mais relacionados a quem tem a empresa propriamente dita. Uhum. São objetivos diferentes, aqueles seus pessoais e os objetivos da empresa em si, como se fossem duas pessoas, se não pessoas, né? Duas entidades diferentes, a empresa e os seus objetivos pessoais, que, no caso do empresário, se misturam um pouco, mas são coisas diferentes. Entendi. Acho que, como você falou, né? No começo do ano, acho que a maioria das pessoas sempre estabelece a meta de fazer mais exercício, né? Comer melhor, emagrecer, sempre tem esses objetivos meio que todo mundo resolve fazer no começo do ano, né? Essa promessa de que, né? E, Heraldo, existe alguma diferença entre meta e objetivo? Existe uma diferença sutil, Sara, que é assim, um objetivo é muito sutil, eu diria que ele não tem muita importância. Eu até, quando falo para os nossos alunos, empresários, empreendedores, eu falo como se fosse uma coisa única. Mas tem uma diferença técnica entre o outro, que uma meta, ele precisa ter uma data. O objetivo, ele não precisa ter uma data. Então, o objetivo, você poderia dizer assim, este ano de 2021, eu vou perder 3 quilos. 3 é pouco, né? Eu vou perder, aliás, eu vou falar no meu caso, eu vou ganhar 2 quilos. Vou estabelecer um objetivo de faturamento da minha empresa. Eu digo assim,
este ano de 2021 eu vou estabelecer um objetivo, um determinado objetivo. Eu não determinei uma data específica, eu falei um intervalo de um ano. Mas eu poderia dizer assim, que até o dia 31 de janeiro, já que eu tenho uma meta de perder 10 quilos em 2021, até o 31 de janeiro eu vou perder 2 quilos. É como se eu pegasse um objetivo, quebrasse ele em metas, que fica mais fácil você alcançar dessa maneira. E essas metas, elas têm que ter uma data bem clara, bem específica. Essa é uma diferença, mas, de novo, diferença técnica. Entendi. Interessante. Eu costumava fazer, quando eu faço objetivo assim, pessoal, eu colocava assim, por exemplo, então eu acho que seria categorizado como objetivo e meta. Eu fazia um objetivo geral, por exemplo, né? Me exercitar mais, né, no ano. E aí, como meta, eu colocava, assim, várias metas específicas para realizar esse objetivo. Então, por exemplo, procurar uma academia, me matricular na academia, tal dia, entendeu? Para que eu conseguisse realizar de fato esse objetivo, né? Porque quando você só joga lá o objetivo, se você não estabelece esses passos, acho que você fica meio perdido, né? Você meio que termina deixando para lá, né? Seria mais ou menos isso que eu falei agora? Exatamente isso. O que falta, se você não fez ainda, é quando você diz entrar na academia. Você teria que dizer entrar na academia até dia tal. Tal dia, né? Se quiser, você pode até dizer entrar na academia dia tal. Dia tal, mais específico ainda. Legal. Muito bom. Você está no caminho, então, né? Você já está fazendo aí meta e objetivo. Você colocou esse objetivo mesmo na sua vida esse ano? Botei. Que legal. Mas não, foi. Eu comecei bem, assim, tô fazendo esses dias, O que você está fazendo? Ontem eu fui correr na praia e hoje eu fiz em casa mesmo. Mas aí eu fui dar uma andada também, assim, na orla, depois que eu fiz o exercício em casa. Porque academia não tô muito afim de ir, não. Correr na praia não é nem tão ruim assim, né? Mas que cansa, né? Cansa. Eu costumo dizer que alguns objetivos, independente de onde você está, eles requerem esforço. Correr é um deles, né? E sempre dá aquela preguiça, né? Então, pelo menos para mim. Então, é isso, né? Tem que se esforçar todo dia, né? Tem que ver se os primeiros 10, 15 minutos, né? Isso aí. Então, você planeja também, você planeja também os seus objetivos pessoais, assim? Quando você começou a fazer isso, assim? Veja, eu comecei a planejar o objetivo de maneira mais sistematizada já tem muito tempo. Tem tanto tempo que você não vai acreditar, mas, sei lá, tem mais de 20 anos, 25 anos que eu faço planejamento de objetivo. Que eu trabalhei em grandes empresas, eu trabalhei em uma grande empresa de tecnologia, e ali eu fazia todos os anos um planejamento que a gente chama um planejamento estratégico da empresa. E aí eu sempre defendi de que você não pode olhar só para a sua parte profissional. Você deve olhar também para as questões pessoais, porque você é uma coisa única, né? Você não é só cabeça, você também é corpo, mente, espírito. Então você precisa se preparar também fisicamente, espiritualmente, para você ter um bom desempenho daquilo que você faz na parte profissional, né? Ou na parte social também da sua vida. Então, eu sempre defendo que você, e para os empreendedores que estão nos ouvindo aqui hoje, que você procure conciliar as duas coisas, que você procure estabelecer objetivos para a empresa, propriamente dito, mas também que você consiga, que você determine objetivos também para a sua vida pessoal, para a saúde, para as questões relacionadas à sua família, para dinheiro, quanto você vai poupar na sua vida pessoal, lazer, né? Eu sempre gostei de categorizar essas áreas que a gente planeja um objetivo em 6 áreas, que se der tempo a gente fala um pouco em cada uma delas. E quando a gente fala de um empresário, né, Sara? A vida do empresário e empreendedor é muito misturada, a vida pessoal e a vida empresarial, porque, diferentemente de um trabalho, de um emprego que você tem, a empresa depende de você. No trabalho, além de você, tem outras pessoas para tocar a empresa.
Mas você, como dono de um pequeno negócio, se você pifar, né? Se você tiver algum problema sério de saúde, a empresa vai parar. Ou se você não tiver um desempenho adequado, porque você está com problemas na cabeça, por exemplo, sua empresa também vai ter dificuldade. Então, é uma coisa quase que... É como se você estivesse montando num carro ali, dirigindo, que é a sua empresa, e quem está dirigindo ela é você. Se você tiver Sim, algum problema, o carro vai parar, né? pois é. Acho que respondi a sua É. pergunta, não foi? Uhum. Realmente, né, a vida do pequeno e médio empresário é totalmente interligada, né, a pessoal e a profissional, ela se mistura muito, né? Então, se você não tá bem na sua vida pessoal, se você não consegue atingir as suas metas, né, isso reflete na empresa e vice-versa, né? Uma meta eu acho que tem que estar alinhada com a outra, né? Porque não adianta você botar que quer, por exemplo, começar a trabalhar cedo em uma e quer acordar também cedo na vida pessoal, ou sei lá, né? Vou dar um exemplo aqui. Mas é isso, né? Você tem que pensar, eu acho que quando você planeja, você pensa em paralelo, assim? Ou você primeiro traça os objetivos de uma e depois primeiro da pessoal e depois da profissional, ou vice-versa, ou você faz meio alinhado? Então, eu aprendi esses anos todos, são muitos anos, né? Eu fui calibrando esse método que eu utilizo para fazer planejamento de objetivos, e eu sigo uma sequência. Então, são Tá, 6 áreas que eu trabalho, e eu sigo essa sequência. Essa sequência, elas teriam uma ordem de prioridade. Aquilo que deveria ser mais importante, de uma maneira geral, na vida de quem dirige uma empresa, ou na vida de quem tem um lado já profissional, um lado pessoal, né? Tem gente que só tem um lado pessoal, ainda não tem uhum, nenhuma atividade propriamente dita. Então, eu sigo essa ordem, não quer dizer que essa ordem ela é igual para todo mundo. Pode ser que você, ouvindo essa ordem que eu vou falar, você diga, não, mas no meu caso eu começaria por um outro, não começaria pelo um seu, começaria pelo 3 sim, seu, né? Mas uhum. essa ordem ela é bem consistente, tem uma razão de ser. Tá, depois a gente fala mais sobre ela. Então, tô curiosa aqui também. Tá bom. E quais foram os primeiros resultados, assim, quando você começou a aplicar? Né? Você falou que faz muito tempo, não sei se você lembra, mas você percebeu, assim, quais foram os primeiros resultados que você teve na sua vida depois que você começou a traçar os objetivos? Veja, eu tenho resultados muito concretos em relação a isso. A gente pode dizer até que é uma coincidência, mas eu não acredito que seja uma coincidência. Aliás, eu não acredito muito em coincidência, né? Você sabe muito bem disso. Eu acredito que as coisas estão conectadas de alguma forma. Então, quando eu comecei a fazer planejamento estratégico na empresa de tecnologia que eu trabalhava, para você ter uma ideia, eu acho que naquela época, 7, 8 pessoas na minha equipe. Eu Tá, dirigi uma unidade de negócio dessa empresa, eu tinha muito pequena unidade de negócio, e foi quando eu resolvi fazer planejamento estratégico. Eu estava me desenvolvendo, estava fazendo um curso de gestão empresarial, de comportamento organizacional, e lá eu aprendi que era muito importante fazer planejamento estratégico. Eu não sabia que era tão importante assim. Já tinha lido sobre isso, mas não que era tão importante. E eu lembro muito bem que quando eu propus fazer esse planejamento estratégico para a minha equipe, foi assim, houve muita resistência. Mas para que a gente vai fazer planejamento estratégico? Está indo tudo tão bem. Para que eu preciso fazer isso? O que eu vou ganhar? Algumas pessoas, inclusive, ameaçavam boicotar o planejamento, não ir para a sessão de planejamento, mesmo sendo subordinadas minha, né? Então, a primeira coisa que eu tive que vencer naquela fase inicial, e para você, pequeno empreendedor que está me ouvindo, se você não está acostumado a fazer planejamento estratégico, e se você já tem uma empresa com 5, 10 pessoas, você provavelmente vai ter alguma resistência inicial, mesmo que não declarada, mas vai ter uma resistência de se envolver com planejamento estratégico, né? Porque não adianta eu trazer minha equipe para fazer um planejamento estratégico, para fazer um planejamento, vou até tirar essa palavra estratégico por enquanto, para fazer um planejamento e a minha equipe não se envolver com o trabalho propriamente dito. Bom, depois de muitos anos fazendo planejamento estratégico na minha empresa, se eu fizer um panorama de quando eu comecei e alguns anos depois, sei lá, 5, 10 anos depois, eu saí de uma equipe de, como eu falei, 7, 8 pessoas, para uma equipe de mais de 70 pessoas. Se eu tinha um faturamento aproximadamente nessa minha unidade de, sei lá, 2 milhões de reais, eu cheguei a ter um faturamento de mais de 20 milhões de reais, 22, 23 milhões de reais. Ou seja, parece que, porque gestão empresarial nessa área não é uma ciência exata. As pesquisas dizem que quando você planeja as coisas, você tem uma chance maior de ter sucesso do que quando você não planeja.
Uhum. Não significa que quando você não planeja, você não alcança, mas as chances aumentam quando você planeja. Não sou eu que estou falando isso, está comprovado tecnicamente, né? Então, parece que o fato de eu ter aplicado planejamento estratégico durante tantos anos fez com que a minha unidade ela crescesse da maneira que ela cresceu. Inclusive, a minha unidade era reconhecida como um modelo de gestão empresarial dentro da empresa. Várias outras unidades copiaram esse mesmo modelo que a gente usava de planejamento estratégico, percebe? Eu não estou falando isso para me gabar, não, mas é porque, para quem está nos ouvindo, saber que isso realmente tem um impacto muito grande. É como se, resumindo a sua pergunta, é como se quando você planeja, quando você escreve esses objetivos, quando você determina as metas, eles ficam mais, não sei se a palavra é fácil, sabe? Mas eles têm uma probabilidade maior de serem alcançados. Se você não escrever, ele tem uma probabilidade menor de ser alcançado. Existem autores que comprovam isso cientificamente, que o nosso cérebro absorve melhor quando você escreve um objetivo e quando você mensura ele. Lembra que você falou que você vai se matricular? Quando você determina uma data, isso vai lhe incomodar. Opa, está chegando na data, eu não me inscrevi ainda, né? E aí isso, como lhe incomoda, tende ali fazer o quê? Fazer com que você vá lá e se matricule na academia. Uhum. Percebe? Então, eu lembro, Sara, só para completar essa pergunta, que em algumas sessões de planejamento que eu fazia, quando tinha uma pessoa nova na minha empresa que entrava, né? Estou chamando a minha empresa, mas não era a minha empresa. Era ainda lá naquela ocasião. E eu me lembro que eles entravam e eles diziam, muitas vezes diziam assim para mim, não, Tadeu, eu vim trabalhar com você para passar um tempo, mas depois eu estou intencionando fazer outra coisa. E depois que eles viam a construção que a gente fazia do planejamento da empresa, eles ficavam lá anos e anos. Então, assim, serve muito para envolver e motivar os colaboradores. Eu realmente aconselho. Muito bom. Realmente. Então, quanto mais você planeja, tem uma maior tendência de ter sucesso, né? Quanto mais você traça esses objetivos e envolve, né, os seus colaboradores, a sua chance de crescer na empresa é bem maior, né? E eu diria que para tudo na vida, né? Porque imagine, se você, Sara, disse assim, bom, esse ano eu vou fazer mais exercício físico, é isso? É. Você falou? Você parou, não foi para fazer? Você parou, fechou os olhos, não sei se você fechou os olhos. Mas você parou, pensou assim, este ano eu quero fazer mais exercícios físicos. Bom, você fez isso. Aí depois que você fez isso, estou entendendo que você fez dessa maneira, né? Você agora estabeleceu metas, né? Para cada um desses objetivos. Então, você começou a estabelecer agora o quê? Um passo a passo, não foi? Para chegar naquele objetivo. Isso vai ajudar ou atrapalhar você chegar lá no objetivo final? Acho que ajuda, né? Que lhe dá um direcionamento, né? Também, como você falou, né? Você fica com aquela data na cabeça. Essa parte da data eu ainda não coloquei, mas eu vou começar a aplicar. E aí eu acho que realmente você fica com aquele negócio, né? É até bom botar na agenda, tem até tal dia para fazer essa meta. Aí com certeza. Porque eu vejo assim, muita gente falando, eu não vou nem traçar objetivos, nem metas, não vou nem me planejar, porque eu nunca cumpro mesmo, mas talvez porque eu não esteja fazendo da maneira correta, né? Só coloca o objetivo, joga para o universo e acha que vai dar certo, mas não é assim, né? Você tem que também colocar em prática, né? Realmente colocar as metas, traçar realmente. Isso da data, eu acho que ajuda bastante mesmo, viu? E a gente já falou aqui, né, de alguns dos benefícios, né? Mas você pode mensurar, assim, outros benefícios que o planejamento e os objetivos, né, traçar objetivos trazem para tanto a vida pessoal quanto profissional? Eu diria que um deles é esse que nós falamos, quer dizer, se a gente pudesse resumir alguns benefícios que existem quando você faz um planejamento, o primeiro deles é que você consegue enxergar melhor o passo a passo, esse é o objetivo óbvio. Eu parei, peguei uma folha de papel, escrevi lá todo o passo a passo que eu preciso para chegar lá, assim como você fez. Esse é um muito concreto. Segundo é que eu envolvo mais as pessoas numa jornada junto comigo. Né? Simplesmente, as pessoas sabem onde eu quero chegar. Estou falando pessoas, nesse caso, os colaboradores, nossos colaboradores como funcionário da Tederaldo, mas eu só tenho 2 colaboradores, não importa. Se você tiver uma pessoa só, essa pessoa está ali para lhe ajudar a alcançar os objetivos que sua empresa tem. Se você envolve eles, olha, nós queremos chegar em tal lugar, o que você acha?
eu acho que isso dá, isso não dá. Quer dizer, você envolveu eles, inclusive, na construção dos objetivos, não só na execução. Você consegue fazer melhor ainda. O que é que você vai obter com isso? Mais comprometimento. E o que nós mais precisamos como empreendedores, né, Sara, quando a gente fala de colaboradores, é envolvimento. Se eles estiverem com você no mesmo barco, se você estiver remando para frente e estiverem remando para trás, isso aqui não é comigo, não. Então, esse é um outro fato concreto. E um terceiro, que tem um autor que eu gosto muito, chama Napoleão Hill, que ele escreveu vários livros, e ele sempre no livro dele, ele afirma, né, que nosso subconsciente, né, nosso subconsciente, ele diz que é burro. O que você disser para ele, ele vai entender que é verdade. Então, se você disser para ele que as coisas estão ruins, que você não vai conseguir alcançar seus objetivos, que você não tem tempo para fazer ginástica, que você não será capaz de fazer isso, que está tudo ruim, ele vai entender que isso é verdade e não vai lhe mover nessa direção. Isso é mais difícil. Isso que eu estou falando aqui é mais difícil as pessoas acreditarem. Por isso que eu até comecei pelos outros dois. Mas isso parece que é provado cientificamente que isso é verdade. E pior, ou melhor, né? Quando você convence o seu cérebro que você, Sara, vai fazer mais ginástica esse ano, parece que o cérebro vai lhe dando as direções. Ele vai dizendo, você quer fazer isso, então faça isso, faça isso, faça isso. Ele vai lhe dando uma inteligência que você não teria se você não definisse os objetivos antes. Então, assim, eu acredito muito nisso, né? Legal. E tem uma dica, viu? Não sei se você vai me perguntar, mas tem uma dica importante para você aí que está querendo fazer ginástica. E para quem quer crescer, né? Se você escrever esses objetivos, você vai se comprometer mais com eles. Como se você estivesse declarando para você mesma que você quer alcançar esses objetivos. Uma coisa é estarem na sua cabeça, outra é você escrever. E se você mostrar esses objetivos para uma outra pessoa, para uma pessoa que você confia, ou para mais de uma pessoa, você vai assumir o que se chama tem um gatilho mental nosso. Exatamente. Tem um gatilho mental nosso que diz coerência e compromisso. Não só compromisso, coerência. Eu, como ser humano, gosto de ser coerente com aquilo que eu digo. Se eu digo uma coisa, eu quero ser coerente. E quando você fala com outra pessoa, você vai se comprometer com ela também, percebe? Então, aqui em casa, eu normalmente falo dos meus objetivos para a Ionês, que é minha mulher, e falo para a Otélia e Gabriela. Se não todos, porque às vezes não estão com paciência para ouvir todos, eu falo para ele aqueles objetivos que são mais importantes para mim, porque mesmo que eles mesmo que eles nem liguem, quer dizer, nem ouçam direito, mas eu assumi ali um compromisso com eles na minha cabeça, sabe? Então, se você puder fazer isso, mostre. A gente fica acanhado, né? Isso aqui eu não quero mostrar, tal. Porque na virada do ano, eu e o João, né? A gente começou a gravar um vídeo. E aí a gente resolveu, vamos falar o que a gente quer fazer pro ano que vem. E aí a gente meio que falou as nossas metas um pro outro e gravou. Então a gente vai ver só ano que vem. Aí entra aquela parte que você falou que você tem que olhar sempre, né, as metas. E eu fiz isso assim, não vou olhar mais. Eu gravei e pronto. Só que aí eu tenho um planner aqui que eu também coloco essas metas mais objetivas, né? Mas aí eu fiz essas assim que eu gravei, que eu nem lembro direito que eu disse. Legal, legal. Eu também queria lembrar o pequeno médio empresário que está nos assistindo, para lembrar, né, de se inscrever nesse canal, deixar o comentário, deixar o like, comentar aqui, né? Se você, assim, não precisa comentar todas as metas, né? Mas comenta aí uma meta que você quer, né? Tanto para a vida pessoal como para a vida, para a empresa, que eu acho que vai ser bem legal, né? A gente pode discutir aqui e vai ser bem legal, né? Ver quais são esse planejamento e as metas de outras pessoas, né? De outros empresários, que até inspira, né? Às vezes você nem pensou naquela meta e quando você vê de alguém, você fica, vou... E lembrar de compartilhar esse conteúdo com outros empresários que também querem planejar, né? Tanto a vida pessoal como a vida profissional nesse novo ano, que eu acho que vai ser bem legal. E aí, Otaderaldo, eu queria saber, assim, o que acontece, né, com o empresário, o que acontece com a empresa quando ela não faz esse planejamento? Então, é aquilo que eu lhe falei, pode não acontecer nada, né?
Ela pode Sim, continuar seguindo a vida dela sem grandes problemas, mas eu diria que, como nós trabalhamos aqui 11 fragilidades, nossa missão aqui é ajudar o empresário a corrigir essas fragilidades todas. Essa fragilidade relacionada a não planejamento, ela está muito próxima à fragilidade da decisão. Quando eu não faço um planejamento mais detalhado, tudo indica que eu posso tomar decisões que não sejam as melhores que eu tenho pela minha frente, né? Porque eu não parei para pensar exatamente o que eu precisaria alcançar. Então, sim, eu acho que o prejuízo que você tem em não fazer isso é você diminuir o alcance dos objetivos que você vai ter para a sua empresa. Vai diminuir. Em resumo, é isso, né? Não quer dizer que sim. você não alcance, mas você poderia alcançar mais. Está testado, você vai alcançar mais do que se você não planejar. Só para você ter uma ideia, sabe? Que eu não estou inventando isso, né? Alguns países mais desenvolvidos, como Japão e Alemanha, por exemplo, eles planejam mais em alguns projetos do que executam. Parece um absurdo que eu estou falando, mas para o Japão, em alguns projetos, eles utilizam 60% do tempo total do projeto para planejamento. Então, imagine um Sim. projeto que teria 1.000 horas, 600 horas seriam dedicadas a planejamento e apenas 400 horas à execução. Isso, para Hum, nós brasileiros, né, é uma coisa assim impensável, que entendi. a gente quer começar a meter a mão na massa, não tem o tempo a perder, isso é para ontem, já começa a fazer sem planejamento nenhum. Né? E Vai aí fazendo tem no também, improviso, né? exatamente. Aquela coisa de... A Alemanha também são dois países que eu lembro aqui de cabeça que planejam até mais do que os americanos, e eles também giram em torno de 40, 50, por aí. No Brasil, as taxas para as grandes empresas, elas chegam em torno de 30, 40%, talvez uma grande empresa que tem alguma influência internacional. Eu não estou querendo generalizar, mas, em média, uma grande empresa planeja em torno de 30%, a metade do que planeja o Japão, por exemplo. Se você for para uma pequena empresa, sabe qual é o índice de planejamento? É quase zero. Hum, hum. Ele é quase zero, ou seja, dificilmente uma pequena e média empresa, pequena principalmente, a média já planeja. Uma pequena empresa, ela dificilmente faz um planejamento um pouco mais elaborado. Não é um planejamento longo, demorado, complicado, não. O planejamento ele precisa ser proporcional ao tamanho da sua empresa. Mas, se você fizer, você tem uma chance maior de decidir, porque você já sabe, né, os caminhos que vão... Você não definiu as etapas que Uhum. você vai precisar realizar para chegar lá? Não quer dizer que aquelas etapas vão acontecer tudo certinho, não, né? Que não, nem a vida é uma linha reta, nem uma empresa também é uma estrada reta. Você vai ter Sim. desvios, mas você vai aumentar É. muito a chance de cair em buracos, armadilhas, se você planeja. E de quanto em quanto tempo você acha que a pessoa deve se planejar assim? Aí eu gosto muito de um planejamento anual, né? Com uma revisão. Quando a gente fala de uma empresa, eu gosto de duas coisas. Primeiro, planejamento anual, e essa é uma boa época, dezembro, eu gosto mais até de dezembro. Mas eu falo isso, só que durante muitos anos eu planejei em janeiro mesmo, primeira semana de janeiro. Dezembro e janeiro são meses bons para você planejar. Algumas empresas maiores planejam em setembro, que vai acontecer no ano seguinte. Essa é a época boa. E você poderia fazer uma revisão maior desses objetivos a cada 6 meses. Quer Tá. dizer, não precisa esperar para fazer isso em 6 meses. Você deve olhar alguns objetivos mensalmente, mas uma parada de novo para ver se aquilo que você planejou tá funcionando ou não, você deveria fazer a cada 6 meses. Por exemplo, ninguém planejou a pandemia, né? Alguém planejou que ia acontecer uma pandemia em 2020? Não, né? Então, você fez um planejamento sem ter visto que isso poderia acontecer, seria preciso, então, dar uma parada no meio do caminho para rever os objetivos, porque, É. né? Acho que isso é importante, né? De você entender que os objetivos e as metas são importantes você traçar, né? No começo do ano, como você falou, mas que ao longo do ano as coisas mudam, né? Por exemplo, isso que você falou da pandemia, coisas imprevistas acontecem, então acho que é importante você também adaptar, né? E vendo como está acontecendo sua vida, né? E a empresa também é uma coisa que está sempre em movimento, né? Então, a importância também ficar atento a isso, eu acho, né? Não Com, ficar tão. com todo o cuidado do mundo quando a gente faz Sim,
mudanças de percurso, com as desculpas que nós vamos utilizar para chegar lá, né? Quer dizer, eu Sim. estabeleci que eu ia aumentar minhas vendas na empresa, mas aí eu me deparei com uma dificuldade muito grande no mercado, aquele meu produto que eu criei, eu vi que as pessoas não estavam comprando, e aí eu vou desistir, eu não vou mais vender esse produto, agora eu vou fazer um outro, ao Não, invés de... Né? Eu decidi que esse ano ia estudar um determinado assunto, que eu ia fazer um treinamento sobre gestão e empreendedorismo, mas aí eu achei que desisti. Achei que não vai dar tempo, que tem coisa demais para fazer na empresa, não é assim? A gente encontra um monte de desculpa, então tem que ter cuidado acho com que é isso. muito importante você ser honesto, né? Com o que você realmente tá tentando fazer, né? Se realmente você está mudando porque as situações são, né, mais favoráveis para que você mude, ou se é porque você está arrumando uma desculpa, né? Isso, Para não fazer aquilo. perfeito. Assim, Tederaldo, eu acho que uma dica sua, assim, de por onde começar, né? Porque eu acho que é sempre difícil, né? Para quem nunca planejou nada, nunca teve um planner, por exemplo. Como é que você começa, assim? Por onde você começa para se organizar, para se planejar? Eu diria que você tem que fazer um primeiro planejamento. E aí, se você não tem habilidade nenhuma com planejamento, porque é assim, né? Você deveria estudar um pouco sobre isso, ler um pouco sobre planejamento estratégico, por exemplo, né? E talvez trazer alguém para lhe ajudar nesse primeiro planejamento, para que você aprenda como fazer. Eu diria que esse é um passo importante ali, de onde começar. E aí, você também não deveria começar pelos objetivos. Se você está começando a fazer isso, você deveria estabelecer objetivos que são mais fáceis de serem alcançados. Os primeiros objetivos que você vai estabelecer, os primeiros, né? Deveriam ser objetivos mais fáceis, porque se você estabelece objetivos muito difíceis já, e você não está habituado em detalhar eles, sabe? Você pode ter uma dificuldade maior de alcançar isso, e se isso trazer uma certa frustração, e você dizer assim, tá vendo? Eu falei que esse negócio não funciona, tá vendo aí? Me pediram para fazer. O Teteraldo pediu para fazer planejamento, eu fiz planejamento, não dei nada. Então, primeiro, que você aprenda, se aperfeiçoe, estude um pouco sobre isso, que traga alguém para lhe ajudar. Eu fiz isso lá quando eu comecei, eu trouxe alguém para me ajudar. Estudei também sobre esse assunto, como eu falei, eu estava realizando um curso naquela ocasião, e não comecei já a estabelecer um objetivo mirabolante, coisas mais simples mesmo, sabe? Eu quero perder 30 quilos em 2021, porque eu estou precisando, estou obeso, mas não coloca 30 quilos, coloca 10 quilos, 5 quilos, só isso coloca... Aí eu quero triplicar minhas vendas em 2021, tal, mas talvez você só possa dobrar agora, aumentar 50% no primeiro ano, percebe? Acho que o começo é esse aí. Como tudo, né? Que quando você está começando, é importante você ir com calma, né? Senão você vai terminar desistindo, né? Que você vai botar Pois um é. objetivo que você nunca fez, nada do tipo. Você coloca um objetivo muito difícil, você não consegue realizar, né? E aí você desiste, né? E aí no outro ano você não vai nem querer traçar mais objetivo nenhum, né? E, Tadarato, você começou falando um pouquinho sobre o planejamento estratégico. Eu queria que você explicasse um pouco, assim, o que é o planejamento estratégico? O planejamento estratégico ele é específico para a empresa, não é muito utilizado em planejamento estratégico na nossa vida Legal. pessoal. Pelo menos eu nunca vi. Pode ser até que tenha, Uhum. mas eu nunca vi. Eu diria que a diferença de um para outro, quando a gente fala em planejamento de uma maneira geral, isso se aplica tanto para a vida pessoal quanto para a empresa. Quando nós falamos em planejamento estratégico, tem mais relação com pensar estrategicamente onde é que a empresa quer chegar. Pensar não só operacionalmente, mas quais são as estratégias que eu vou usar para fazer minha empresa crescer. Então, se eu quero dobrar minhas vendas, se eu quero aumentar 50% das minhas vendas, que estratégias eu vou utilizar para chegar nesse crescimento do meu negócio? Eu vou desenvolver um produto novo, essa é uma estratégia. Eu vou melhorar o produto que eu tenho, é outra estratégia diferente de desenvolver o novo. Eu vou não fazer nada disso, eu vou pegar o produto que eu tenho e vou tentar vender para um público diferente que eu estava vendendo, para saber se o público é mais comprador, é outra estratégia, percebe? O que eu vou fazer para ter mão de obra para me ajudar? Eu vou terceirizar isso com fornecedores especializados ou vou contratar funcionários para minha empresa? É outra estratégia. São decisões que estão numa camada mais, que eu chamo acima
do operacional da empresa, e aí onde eu olho a empresa como se eu olhasse não só as árvores, mas eu olhasse toda a floresta, olhasse a empresa de cima, e ali eu definisse aquilo que é, de novo, né? Quais são as melhores táticas e estratégias para chegar nos seus Uau. objetivos. Por isso que tem esse nome. Eu trabalho menos no operacional e trabalho mais... Não sei se ficou claro isso, as questões estratégicas. Você faz isso também na sua vida pessoal? Quando você fez o seu planejamento vigiar, você fez. Você definiu algumas estratégias, não foi? Academia, não sei o quê, caminhar, correr, mas sem pensar muito que é estratégico, não é. Não faz isso na vida pessoal. Você não deve ter pensado nisso quando fez, né? Não. Mas é importante fazer isso na empresa, né? Como você Fundamental. falou, fundamental. Fundamental. E aí eu queria agora que você falasse um pouco sobre aquelas áreas que você já tinha comentado, né? Que são 6 grandes áreas quando você vai traçar, classificar os objetivos. E aí eu acho que é importante a gente comentar um pouco aí como são essas 6 áreas. Fala um pouco sobre isso. Legal. Só lhe adiantando que possivelmente vai caber um podcast só para a gente explorar cada uma dessas áreas, né? Legal. Bom, são 6 áreas, como eu falei. A primeira das áreas que você deveria planejar, a mais importante de todas, são as áreas relacionadas à sua saúde. A você pensando na saúde. Né? Imagine você como empreendedor, dono de um negócio. O primeiro objetivo que você deveria planejar para você e para a sua empresa seriam objetivos relacionados ao seu bem-estar, sua saúde física, sua saúde espiritual, mental, os exames que você tem que fazer todo ano, check-ups, as suas horas de sono, a alimentação que você, né, consome, por aí vai. Tudo aquilo que tem relação com sua saúde, simplesmente porque o bem mais precioso que a gente tem nas nossas vidas é a saúde. Se você estiver doente, sua empresa não vai contar com você. Ou se você tiver mais ou menos, né, sua empresa não vai contar com você. Então, esse é o primeiro objetivo de todos. O segundo objetivo, e você, se tiver alguma dúvida, Sara, você não concordar, você, não, mas eu não concordo. Tá Se bem bom. que não, talvez não dê para a gente fazer isso hoje. O segundo objetivo são os objetivos relacionados à empresa. Agora são os objetivos da empresa propriamente ditos. Vem depois da saúde. E aqui eu vou fazer aqueles objetivos que você acabou de perguntar. Os objetivos estratégicos, os objetivos de crescimento, tudo aquilo que eu quero alcançar para a minha empresa. Segunda área. Primeira, saúde. Segunda, empresa. Terceira área que eu preciso agora planejar é a área relativa a dinheiro, a bens pessoais, a patrimônio. Por que isso é tão importante? Porque nós brasileiros, ou eu não sei se é só brasileiro não, viu? Mas a nossa religião católica tem a gente criou algum certo trauma e preconceito em relação ao dinheiro. Então, dinheiro sempre deixa para depois. A gente sempre diz assim, não, dinheiro não é a coisa mais importante. O mais importante é outras coisas. Eu não quero ficar rico, eu não quero... ok, eu não quero fazer nenhum julgamento de valor aqui, mas para você que tem uma empresa, você precisa construir riqueza. Se não for para você, para as pessoas que trabalham com você, para que você melhore o seu produto, para atender melhor o seu cliente. Então, gerar riqueza para quem tem um negócio que vive do lucro é obrigatório, não é opcional. Então, a gente precisa colocar isso no papel também. E aí, quando você coloca suas finanças, porque esse terceiro eu estou falando das suas finanças como empreendedor, das suas finanças da empresa. Quando você coloca que você, como empreendedor, você precisa também ter um objetivo relacionado a dinheiro, você vai, de alguma forma, fazer com que a empresa produza isso para você. Você vai botar ela para frente. Nos objetivos da empresa, você também coloca essa parte de finanças específicas da empresa. Da empresa. Porque na empresa, as questões mais relacionadas a finanças são as vendas, o crescimento das vendas, o lucro, as reservas que você deveria ter da empresa, dinheiro que se guarda da empresa para contingências, né? Os investimentos que você faz em máquina, tudo isso eu estou falando agora, estou falando da empresa. O terceiro é você como empreendedor. O quanto você vai guardar na sua conta pessoal, quanto é que você vai poupar, se você quer ter um carro, que carro é esse, um apartamento, os bens que você quer ter, para que você, como empreendedor, precisa construir riqueza. Senão, você não sabe como se você não dá muita importância a isso, você não dá, vou tirar a palavra muita. Se você não dá devida importância ao seu patrimônio, você não vai, provavelmente, dar a importância que deveria ao patrimônio da empresa. Então, é importante isso. O quarto
quarta área, estou indo mais rápido por conta do tempo, viu? Tá bom. É a área relacionada à aprendizagem, a sua capacitação, a sua aprendizagem. É o quanto você vai aprender, e não só questões técnicas da empresa, mas outros aprendizados que você precisa ter na sua vida, para que você se desenvolva melhor como pessoa, porque você se tornando uma melhor pessoa, você vai conseguir o quê? Você vai conseguir tratar, atender, gerenciar melhor os seus colaboradores. Seus colaboradores não são máquinas, são pessoas. Então, você precisa se transformar num indivíduo melhor para que você consiga gerenciar bem seus colaboradores, assim como seus clientes. Então, aqui tem tudo aquilo que você vai ler, vai estudar, os cursos que você vai fazer, os vídeos que você vai assistir, aquilo que você vai, sabe? Que você vai se desenvolver para que você cresça e coloque a empresa para crescer. Estamos falando aqui com empreendedores, né? Então, aqui o papo sempre é, bom, no final da linha lá tem uma empresa. E para essa empresa ter sucesso, eu preciso me desenvolver. Estou voltando, não é só isso, mas estou voltando para a empresa. Tá. Parei na quarta, não foi? A quinta área, e a quinta área estranha muito quando eu falo isso, é a família. Porque se puder dizer, mas peraí, por favor, a família devia ser o primeiro de todo, né? Porque a família é o bem mais precioso que nós temos nas nossas vidas. Se perguntar a qualquer pessoa na rua, a pessoa vai dizer, primeiro de tudo é a família. É o meu filho, é a minha mulher, o marido, né? É assim? É mais lógico? De fato é, mas você tem uma empresa, você depende da empresa para sobreviver, então, vamos lá. Se sua empresa estiver mal, como é que você vai dar assistência para sua família? Não vai dar assistência para sua família adequada. Você tem que prover lá, né, aquilo que sua família precisa para que ela tenha um bom sustento. Isso é a primeira coisa que você tem que fazer. Depois vem o resto. Então, tem que começar, não é pela família. Não quer dizer que você fazendo tudo isso que eu acabei de dizer, você deixa a família de lado. Não, claro que não. Mas ela precisa vir numa ordem como essa que eu acabei de dizer. Tá certo? Entendi. E a última área, de novo, isso é polêmico, viu? Mas é a sequência que eu escolho, que eu faço, é a sequência que eu defendo que é a melhor, mas não quer dizer que você precisa usar essa sequência. Você que está me ouvindo aqui, né? Como empreendedor. E a última área, que também vão jogar pedra em mim, é o que eu chamo a área do lazer. O lazer, o divertimento, as viagens que você vai fazer, os cinemas, os restaurantes que você vai, sei lá o que é que você vai fazer. Como lazer, isso vem como a sexta área, por razões todas como essas que eu acabei de dizer, e sempre lembrando que não quer dizer que, porque você tem tudo isso na frente, você vai deixar o lazer para... Você não vai ter lazer, né? Mas ela vem depois. O empreendedor, o empresário, ele precisa gostar do que faz. É quase como se a empresa fosse um lazer para ele. É quase como se aquilo fosse uma coisa que também dá prazer, sabe? Então, é uma área que vem como sexta colocada. Legal. É polêmico, né? É polêmico. Tem mais alguma? Não, só essas 6, né? E eu fiquei até com a dúvida aqui, porque eu já vou atualizar o meu planejamento, segundo cada área. Mas você traça uma média de quantos objetivos por área? Excelente pergunta, excelente pergunta. Bom, eu preciso dizer o seguinte, quanto menos objetivos, melhor. Esse ano, para a empresa, eu tracei pouquíssimos objetivos. Porque é isso, né? As pesquisas dizem que quanto mais objetivos você colocar no papel, menos você vai alcançar aqueles que você escreveu. Você tem que colocar poucos. Poucos quanto? Vou dar um chute aqui para você, viu? Porque não é uma ciência exata, mas no máximo 3. 3. Né? 3. Agora, quando se fala em saúde, eu normalmente coloco mais do que 3. Como ele é o mais importante, eu coloco mais do que 3. É a primeira regra. Mas vamos dizer 4 ali, né, já transgredindo um pouco o que você deve fazer. Porque você tem que colocar os 3 mais importantes. Os outros, deixa anotado em outro lugar. Você não precisa escrever, não precisa colocar no papel. Para cada uma dessas áreas. Outra coisa é que, quando você faz isso, você precisa priorizar também. Você coloca 3, você vai ter que colocar uma ordem nesses 3. Então, esse ano eu quero, quando se fala em saúde, por exemplo, eu coloquei... Sim, tem outra regrinha aqui. Tem objetivos que você já alcançou no ano passado. Vou dar um exemplo meu. Em 2021, eu estabeleci como objetivo que eu queria meditar, que eu medito todos os dias, 21 minutos. Em 2019, eu meditava 15 minutos, aumentei para 21. Então, eu coloquei lá, consegui alcançar esse objetivo.
não todos os dias, né? Mas consegui alcançar esse objetivo em 2021, 2020. Teoricamente, eu não precisava colocar mais ele em 2021, né? Porque já alcancei. Mas como eu acho que ainda preciso de mais tempo para incorporar esse hábito como um todo, eu coloquei de novo esse objetivo, eu repeti esse objetivo em 2021. Não Legal. aumentei para 25 minutos. Então, alguns objetivos, você que tem que avaliar isso. Mesmo você tendo alcançado, eles deveriam ser Perdurar. para você colocar lá, né? Tá, né? E em relação às metas, então, por exemplo, você estabelece 3 objetivos para a empresa, certo? E aí, em cada objetivo desse, você vai traçar algumas metas para atingir esse objetivo, né? Tem algum número para essas metas ou independe tanto que você consiga alcançar o objetivo desejado? Então, vai depender muito aí de cada negócio que você tem, né? Eu gosto sempre, Sara, de usar o exemplo do elástico. Você tem um Tá. elástico aqui, e esse exemplo é o seguinte: você tá aqui nessa situação, né? Você fatura, sei lá, 10 mil reais por mês, 15 mil reais por mês, você está aqui. Você agora quer faturar 35 mil reais por mês. Até foi um desafio que nós lançamos recentemente. Então, você tem agora um elástico que vai esticar de 15 mil reais por mês para 35. Um elástico aqui. Tá. Se você puxar demais esse elástico, o que pode acontecer? Ele pode quebrar. Se ele quebrar, você faz isso. Você volta para o estágio atual, né? Mas se você também não estica no elástico suficiente, é como se você não saísse do lugar. Eu estou em 15 mil por mês, eu vou dizer assim, vou chegar a 16 mil por mês do ano. Uhum. Não estou dizendo que não possa acontecer, mas você não esticou o elástico de forma suficiente. Você precisa dar uma pressão nesse elástico aqui, de forma que ele seja o que eu chamo alcançável. Tem uma palavra que chama execuível, né? Dá para executar, dá para alcançar. Como é que eu sei isso? Você que vai saber. Aí você vai aprender isso na medida que você exercita a arte de planejamento. Então, você não deve puxar demais o elástico, porque você vai se frustrar. Ah, Altaderaldo, mas não tem problema, porque tem uma linha que diz o seguinte: eu faturo 10, 15, eu vou dizer que vou faturar 50. E se eu alcançar 20, tá bom, porque eu já puxei muito. Não é bom isso, porque, sabe, como se você estivesse fazendo um faz de conta. Você disse para todo mundo que é 50, mas chegou em 20, não, foi bom, eu consegui os 20. Não, você deveria estabelecer um objetivo realmente que seja verdadeiro para você. Você usou até essa palavra, né? Você deveria ser honesto com você próprio para estabelecer um objetivo. Então, é uma questão de você esticar esse elástico para ver se ele até onde ele vai. Eu tenho um problema comigo mesmo, às vezes, que querer esticar demais. Eu quero esticar, eu vejo, opa, não vai dar, e eu tenho procurado esticar menos esse meu elástico, né? É importante ser coerente, né? Com a sua realidade, né? Da sua empresa e a sua realidade pessoal também, né? E é importante ter essa medida, realmente. E, Otadoraldo, tem algum estudo de caso que você poderia comentar que você viu um sucesso depois de um planejamento eficaz na empresa, por exemplo? Então, esse caso aí dessa empresa que eu trabalhei, né, eu diria que é um estudo de caso mais duradouro, porque eu passei lá mais tempo como executivo do que o meu tempo como empreendedor, como empresário. Como empresário, eu tenho que recuperar essa informação, mas eu tenho aproximadamente 16 anos que eu sou empresário e empreendedor. Eu passei mais tempo como executivo. Então, lá é onde eu tenho o maior case de sucesso, que é esse que eu lhe falei, de ter saído de uma unidade que tinha 7, 8 pessoas, para uma unidade que tinha mais de 70, de ter saído de um faturamento que era em torno de 2 milhões de reais, para um faturamento de 22, 25 milhões de reais, por aí. Os números podem me trair um pouco, trazendo isso tudo para valor presente. Então, esse é um caso maior de sucesso, assim, que eu percebo que é concreto, em relação ao planejamento estratégico, muito concreto esse caso. Muito bom. E, assim, a gente já está chegando no final aqui desse podcast. Eu queria lembrar novamente o empresário que está nos assistindo para comentar, deixar o like, compartilhar o conteúdo, né? Que é sempre importante para a gente e também para outros empresários que podem ser ajudados com esse conteúdo aqui que a gente está produzindo, né? E para finalizar, Altaderaldo, eu queria assim, uma visão mais assim,
quais são emocionalmente, assim, o que é que você acha que o planejamento lhe traz de bom e lhe traz de ruim, assim? Quais são os pontos positivos e negativos do planejamento, assim, para você e para sua empresa? Veja, de novo, né, se você estabelece objetivos que são muito difíceis, são muito quase impossíveis de você alcançar, eles não são viáveis, você pode criar um sentimento de frustração, de depressão, de achar que você não é capaz de alcançar aqueles objetivos. Então, isso traz esse lado ruim da história, se você não lidar com isso adequadamente. Eu lembro que você fez uma pergunta por onde começar e eu respondi: comece por objetivos menores. Mesmo que você queira alcançar grandes objetivos, mas comece a definir objetivos menores para você se habituar na arte de planejamento. E as coisas de boas são, primeiro, que você vai aumentar a chance de você conseguir aquilo que você precisa conseguir na sua vida pessoal e na vida da sua empresa. E isso vai dar um senso de realização enorme. Você chegar no final do ano e olhar para trás e dizer, puxa vida, eu consegui todos esses objetivos, né? Então, pra você ter ideia, Sara, eu não sei se você vai me fazer essa pergunta, eu faço planejamento para 10 anos. Então, eu hoje planejo para os próximos 10 anos. Eu não comecei a fazer dessa maneira. Eu comecei a planejar para 6 meses, depois eu comecei a planejar para um ano. O primeiro planejamento que eu fiz na minha empresa lá foi planejamento para 6 meses. Eu não fiz um planejamento de um ano, porque eu não conseguia chegar a um ano. Depois eu fiz para um ano. Depois eu fiz para 3. Depois eu fiz para 5. E eu fiz depois, na minha vida pessoal, para 10 anos. E aí, se você olha para trás e vê as coisas que você conseguiu, né? Por exemplo, eu consegui estabelecer, montar um negócio completamente novo, que é esse nosso negócio aqui de ensinar pequenas e médias empresas a crescer. Não tem nada mais gratificante de tudo que eu fiz na minha vida profissionalmente do que isso que eu faço hoje, né? Você perceber que você está mudando a vida do empresário, você está evitando que o empresário quebre, né? Não tem nada mais gratificante do que isso. E eu estabeleci esse objetivo lá, quando eu tinha 50 e poucos anos. Eu tenho 61 hoje, né? Quem está me ouvindo aqui, vou ter mais. Menos eu não vou ter, não tem risco. Eu alcancei objetivos como esse, que são muito gratificantes. Assim como objetivos muito simples que eu alcancei. Por exemplo, não acordar com despertador. Eu não acordo mais com despertador. Eu só acordo sem despertador. É um objetivo, para mim, pode parecer bobagem, né? Mas tem coisa mais irritante do que um despertador tocando no ouvido. Eu passei a minha vida toda acordado, minha vida inteira acordando com despertador. Eu só coloco o despertador se eu tivesse um compromisso muito próximo da hora que eu acordo, né? Mas fora isso, eu não coloco. Meditar, né? E outros objetivos. Então, é muito gratificante, respondendo a sua pergunta, se olhar para trás e dizer, puxa vida, consegui tudo isso, isso lhe anima a estabelecer os próximos. E acontece a história, né? Dos nossos empreendedores, para que eles façam exatamente a mesma coisa. Ah, muito bom. Espero que tenha inspirado, né, os nossos pequenos e médios empresários que estão nos assistindo, porque realmente eu acho que muda a vida, né? Quando você começa a fazer um planejamento, parece que as coisas começam a acontecer, né? De verdade. Você vai contar para a gente algum outro objetivo que você planejou para 2021? Você Não, porque eu vou revisar, ginástica, né? eu vou revisar os meus objetivos segundo as 6 áreas de novo, vou repensar. E quem sabe no próximo, quando a gente for falar, né? Se a gente fizer um podcast sobre cada área, eu conto. Mas você Legal. pode contar aí um que você fez Já para contei finalizar. vários agora, né? Mais um só. Por exemplo, um objetivo muito importante para a nossa empresa esse ano é que eu entrei lá no Insider, que é um programa avançado da forma do lançamento do Érico Rocha, né? E esse ano eu entrei no Insider, foi um investimento alto, mas eu entrei porque eu quero me desenvolver cada vez mais nessa área de marketing digital, para que com isso eu consiga fazer a minha empresa crescer e eu consiga também ajudar outros empresários a crescer. Então, para a minha empresa esse ano, como eu sei que vai ser muito trabalho lá no Insider e que lá você não diz o que você quer fazer, as pessoas vão dizer, né? É o Érico que vai dizer o que a gente tem que fazer. Foi muito fácil para mim planejar os objetivos da empresa, porque um deles foi, eu escrevi assim, ó, cumprir 100% das regras do Insider. O 100% lá é muita coisa. Então, veja como foi fácil para mim escrever que é esse objetivo, né? E que se eu fizer 100% do Insider, eu vou aumentar meu faturamento, eu vou me desenvolver como um empreendedor, eu vou fazer um monte de coisa de tudo isso que a gente falou. Então, já revelei outro objetivo aqui. Você está me devendo um, então, viu? Tá bom, no próximo conto.
Então é isso, Adalberaldo. Foi ótimo esse podcast. Acho que é realmente muito animador, né? Para a gente e para os pequenos e médios empresários começar o ano já com essas metas, esses objetivos. E espero que a gente consiga realizar todos, né? É isso aí. É isso aí. Então, tchau, até o próximo podcast. Tchau, obrigado.